Muito boa tarde, olha só, tá começando aqui o Entre Família. O que é isso? Você chegando assim, do nada. Do nada, chega, senta, faz a nossa tarde mais feliz. Continua aí, viu? Até as 4 aqui, encontro marcado. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Tamo aí. É isso aí. O que temos hoje o quê? É você, É o que tem. carinho e tal. E a gente tem que lidar com o que tem. É o tema, porque é o seguinte, aqui, ó, você que já acompanha a gente há 2 anos, ou na reprise agora pode estar acompanhando há 5 anos, pra saber onde é que você está acompanhando. Sei, porque hoje em dia não dá mais nem para dar Não boa dá pra tarde saber, pra não. pessoa É verdade. nesse mundo digital. Tá de madrugada Tem lá que ser igual no assistindo. Sul. É. Deu. E aí? Começando aqui. Porque você pode estar ao vivo com a gente agora. Você pode estar na reprise no horário que você quiser, entendeu? Mas o que acontece, cara? Eu até me perdi o que eu ia falar. Porque você tava falando do tema de hoje. Ah, do tema de hoje. Que às vezes não tem o que fazer, você precisa lidar com a situação. Ah, bom, porque eu A vida ia é me assim. culpar por ter esquecido agora. Não, mas eu tô aqui pra isso. Não, obrigado. É então. isso. Não, mas eu tenho a responsabilidade de saber do tema também, Claro. que é culpa Vai se sentir culpado? versus Não. responsabilidade. Eu tô vendo com o amigo que você tá fazendo. Hoje nós vamos falar sobre culpa e responsabilidade. Porque culpa, Cris, parece ser uma coisa que não sei, né? Parece que é um acessório já humano. Isso. É isso. Quem não tem culpa é porque ainda não sei. Não você não viveu. amadureceu. É. Você Quem não tem viveu. culpa é culpado por não saber que teve culpa. Você já é culpado. Agora, algumas palavrinhas combinam com culpa. Mãe, por exemplo. Combina demais. Rapaz, tá grávida, já tá Combina culpada demais, já. combina Culpada, demais. nasceu, tem culpa. É. Mas e outra? Cartão de crédito. Não, culpa. cartão de crédito Não, e outra, esse ato aqui, ó, isso aqui não é de Deus, não. Não, Isso ó, aqui esse não. movimento. Não, aqui, é ó. porque agora não é, só fazer assim, ó. Esse que é o problema. Meu O teu irmão. cartão é de aproximação, não, ele sumiu. Meu Ele não irmão. aproxima de nada, nada. Aqui, ó, pá, pronto, você não sabe nem o que fez. Algumas palavras assim, ó, tipo, combinam com culpa. Boleto. Boleto, fatura. Fatura tem. Cris, antes que desligue a TV, porque falando, ó, nem é Dá um horário ruim, de falar. dá um ruim. Não é hora. Final nós de estamos- mês, falar em boleto. Não é momento, Não. nós estamos aqui, horário nobre, 2 horas da tarde, não pode falar esse tipo Não de dá, palavra. não Então dá. é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre culpa e responsabilidade. Por quê, Cris? Porque muitas vezes a gente fica ali na culpa, né? Fica ali, a gente senta ali, mora ali, já vai ornamentando a casa, vai resolvendo. Eu vou ficar aqui onde eu vou morar, deixa eu fazer um puxadinho, deixa eu fazer um armário Sim, embutido. Tô entendendo. Fez um armário embutido, pronto, já tá achando que é o seu lugar. Pronto, aí, na verdade, você precisa substituir pela responsabilidade. Então, se a gente fosse falar o seguinte, a culpa não é um lugar para morar, Não. é um lugar para visitar. Faz parte a culpa Você tá ali. de um momento. É um sentimento Visitou ali. a culpa, tem que passar para outro momento, né? Aí tem um arrependimento, ou conceitualizar o que é, porque na verdade, o que é a culpa, né? Você teve ali um padrão moral seu, um padrão universal, Isso. e que você achou que você tem responsabilidade sobre isso. Então você tem culpa. Mas, É aquela pra gente questão. trocar essa... E outra, tem gente que, falando em culpa, não consegue dormir. Sabe aquele travesseiro Sei. pesado, Sei. na consciência e Não tal? dorme, não come, não Mora trabalha na direito. culpa. Morou. E era só um lugar para passar um tempo. Pois hoje você vai aprender a substituir a culpa pela responsabilidade. Bora. É isso. Bora, Porque gostei. a responsabilidade, ela na ação, resolve, o negócio acontece. É lá que acontece. É fácil? Claro que não. Não é. É claro que É fácil falar. Senão nós não falaríamos uma hora e meia É. sobre esse assunto É fácil aqui. falar. Para com Agora, isso. agora é o seguinte, vai ter psicóloga aqui, né? A melhor. A melhor. Pronto. Eu, inclusive, me rendi a ela. Vou marcar o horário hoje. Acabou, não deu mais. Chegar. Não consigo. Eu é que não consigo. Eu é que vou marcar. Fiz uma vaquinha com todo mundo. Ó, quer saúde mental? Me ajuda aí no psicólogo. Eu dei lá. 5 Tá aí, centavos. surgiu. Pronto. Tem que prover, né? Tô sem culpa agora. Agora é o seguinte, eu vou ficar culpado se eu não puxar o intervalo. Bora Como a pro diretora já falou, quanto tempo aqui? Que é a nossa responsabilidade. Isso, é responsabilidade. Bora E lá. outra, responsabilidade sua também, porque é 30 segundos você não vai trocar de canal. É rápido, Fechou. a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e parabéns para você que assumiu a responsabilidade de encarar o programa de hoje, ainda convidou a vizinha, convidou outra pessoa que você acha que tem culpa, não importa. Agora, que se você é culpada, a outra, agora você tem a responsabilidade de ficar, porque nós teremos aqui um atendimento profissional. A nossa profissional vai sentar aí na sua casa, vai estar juntinho com você no fone de ouvido. Não tem para ninguém, Carol. Personalizado, viu? Nada de ir pro CAPS. É isso, Centro de Apoio Psicossocial da sua cidade. Não precisa não, porque hoje a consulta vai ser aqui, ó, no Entre Família. É o seguinte, eu gostaria de saber de você aí, pode ser anônimo, viu? Depois o problema. Cris vai aqui te apresentar aqui algumas opções de nomes que você pode usar para Sim, anonimato. sim. Mas antes eu quero perguntar para você, como é que você lida com a culpa? Tem culpa aí, minha filha? Tem culpa ou não tem? Verdade. Ah, lógico que tem, não sei, hein? Tem ou não tem? Conta aqui pra gente, abre o coração. Às vezes você lidou já, né?
Não, eu já vou aqui mostrar, inclusive, Vai dar um a minha case. experiência Não, aqui. eu quero Vou mostrar dar um caminho aqui para vocês. Foi assim que eu aliviei meu travesseiro. Legal. Aqui que, olha, meu filho tinha Aham. isso, trabalhei como mãe dessa forma, trabalhei como sogra, entendeu? Ah, Cris, eu não gostaria de me identificar. Manda Pronto. aí, Maria Culpada. Pronto. Zé do Remorso, não tem problema, anônimo, mas manda a sua participação para o Pronto. DDD 12 98315 0249. Adoro esses nicks, Eu adoro. criando, né? Eu gosto. Maria Culpadinha, Eu Zé do gosto. Remorso, Pronto. se não quiser se identificar. Pronto, Fechou. fechou. Vou tratar isso também na sessão. Eu acho que precisa. Preciso trocar isso aí, né? Tudo. Eu quero É. reformar. Bora sentar. Deixa comigo. Bora sentar, porque é o seguinte, ele não lida com a culpa, Não. ele é responsável pela própria aparência. E lá no camarim, hoje nós estávamos passando um dilema. E eu fui ao socorro dele, porque ninguém vai mexer nesse topete, ninguém vai mexer nessa sobrancelha, sem antes ter que passar por mim, que eu sou amiga, que é para isso aqui que eu tô. Obrigado, eu tô aqui Carol. para quê? Obrigado, Carol. Mas ficou Obrigado. legal, pastor. Tudo bem, Ficou? Carol? Boa tarde. Obrigado. Tá ótimo. Muito bom estar aqui. É isso, tô aqui por você, hein, pastor? Obrigado. Você não deixa ninguém mexer. Obrigado. Uma alegria estar com você. Pastor, eu fiz uma promessa ontem Ele fez, é. que jamais ia conduzir ele a nenhuma figura de Hollywood já repetida. Vou buscar outras, mas hoje eu vou me calar para dar Obrigado, um tempo Cris. emocional. Novo momento. Mas a única coisa que eu posso dizer é que ele deu um retoque na sobrancelha. A única coisa. Jamais. Parabéns, Não pastor. quer. Não Cris, é eu pra vou falar, ficar com não. culpa, sim. Não, ficou bonito, pastor. Ficou bonito. Tá ficou legal. bacana. É verdade. Vamos Tá ser bacana. responsáveis aqui. Pede também um abraço pro povo, ficou Pô, alinhado. faz bem quando Deu a gente justo vai com lá. o seu sorriso, É? que é incomparável com qualquer pessoa. Eu vou desfrutar da companhia da doutora. Tá com medo. Fecha sua janela. Pastor tá com Fecha medo. essa Só se janela. virou para trocar já. Pastor, já vira essa cadeira, fecha a janela. Sabe como a gente fazia na adolescência? Fazia assim, ó. Não, sabe o que é pior, Carol? Carol, você sabe o que é pior? O quê? Doutora, eu faço uma análise disso. É. É que eu gosto. Eu gosto dessa criatura. É um sado emocional. É isso. Como eu sou uma pessoa saudável, que eu busco a cura emocional, eu não gosto. E aqui eu não vou ficar. Vamos lá, então, apresentar nossa especialista. Fernanda Assis é psicóloga clínica, tem foco em saúde mental, pós-graduada em psicofarmacologia, dos transtornos mentais, vai ajudar a gente a entender um pouco desta questão da culpa e da responsabilidade. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui juntos. É muito legal estar aqui. Já começa dando risada, um clima gostoso. A gente se sente parte. Obrigada, gente, de verdade. Fer, como a gente faz para mudar essa chave? Culpa, acho que não precisa nem contextualizar, todo mundo já sabe, né? O que é culpa, né? É isso aí que você está sentindo aí, que não deixa você dormir, não deixa você comer, não deixa você fazer as coisas direito. Como é que a gente faz essa transição da culpa para a responsabilidade? Ou de que forma elas podem coexistir? Eu gostei da abertura de vocês, né? O Cris falou, é um lugar para se visitar, não para ficar. Achei legal essa frase, Cris. E também a questão, você falou também, Carol, da responsabilidade, né? Que é trocar a palavrinha. E é bem isso. Tem momentos que se a gente puder trocar a culpa pela palavra responsabilidade, a culpa faz a gente estagnar, né? A culpa faz eu viver no passado. A culpa me deixa paralisado. A responsabilidade não. A responsabilidade faz a gente agir. Então, se eu conseguir fazer essa troca, já é um bom caminho. Não tem como não sentir culpa. A grande questão é não ficar ali para sempre. A culpa é um sentimento. Na verdade, todo sentimento chega até nós. Essa é a verdade, né? O sentimento de culpa, ela vai vir. Mas o que eu faço com isso? Eu entendo, eu elaboro, e aí eu troco e começo a agir, aí eu vou passar a ter responsabilidade e não culpa. Agora eu faço Mas uma vai pergunta, chegar. né? Vai chegar para Vai chegar todos pra nós em algum momento, temos alguma... A culpa é um senso do que você tem de certo e errado. Então, isso, para algumas pessoas, é relativo, apesar de nós termos padrões universais de moralidade, né? Que aí, na minha opinião, não tem nada relativo nesse sentido. Tem Que é moral, é moral. que é moral, né? Mas existe também a questão moral de padrões religiosos específicos da pessoa, né? Agora, algumas pessoas, apesar dos nossos padrões universais, aí nós temos padrões particulares, eles, como crenças limitantes, por exemplo,
elas exercem um padrão muito mais corrosivo do que um padrão moral universal, onde te leva para o correto, né? Então, na verdade, onde a crença limitante ela é muito mais corrosiva, ela dá um senso de culpa distorcido da realidade. Queria que você conduzisse a gente, porque algumas pessoas sentem culpa por coisas que não deveriam. Por exemplo, foram criadas de uma forma com a visão distorcida dos padrões universais, por exemplo. E a crença limitante tem um papel corrosivo. Eu vou até acrescentar, tá? Vou até acrescentar. Não só de questões culturais, mas de âmbitos religiosos também, tá? Pessoas que às vezes recebem, e a gente tem vários telespectadores que participam de alguma comunidade religiosa, que recebem o ensinamento bíblico, religioso, cristão, né? E isso traz para o indivíduo um peso muito grande, porque ele recebeu, às vezes real, né? Porque existem padrões, existe uma vida para se seguir, mas essa vida não é para que eu seja oprimido. Como que eu trabalho essa questão, né? Sim, é verdade. Porque o evangelho não é para oprimir ninguém, falando de um aspecto religioso, tá? Só estou acrescentando, Cris, porque pastor, tem a questão cultural, trabalhamos né? em parceria. Mas tem a questão religiosa. A questão cultural, realmente, o Cris falou de crenças limitantes. Crenças limitantes realmente pode ser corrosiva, você tem toda a razão. Mas, algumas vezes, nós somos Nós somos seres biopsicossociais. Então, todas essas 3 características me formam hoje. Então, eu sou o meu ambiente, eu sou as coisas que colocaram a minha psique, como ela foi formada, eu sou também a genética. Então, o conjunto dessas 3 coisas me faz hoje ter os meus valores, a minha ética, eu consigo hoje falar o que é certo, o que é errado. E aí, baseado no que eu já vivi, eu tenho essa linha, né? Eu consigo seguir um caminho para escolher o que é certo e o que é errado. Mas muitas das vezes, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. A criança, ela quebrou um vidro na casa e a mãe está trabalhando. Então, ela vai lá, ela junta todo o caquinho e aí ela chega e depois limpa e fala para a mãe, mãe, olha, eu quebrei um vidro, aquele copo ou aquele vaso, mas eu já limpei tudo e eu tô aqui, ó, tá aqui a cinta, pode me bater. Aí a mãe fala, mas por quê? Porque eu quebrei, eu sei que eu fiz algo errado, eu sei disso, então eu mereço o meu castigo. Aquela criança, provavelmente, ela já deve ter apanhado várias e várias vezes e ela já sabe que é aquele padrão. Quando ela erra, ela tem que ser punida. Então, ela tem que fazer tudo muito correto. Pode ter sido um acidente, ela podia estar correndo na casa e o vidro ter caído e ela quebrou, mas aquilo lá corroeu ela de uma forma de que a culpa era dela e ela hoje precisa de apanhar. E a mãe, ela pode estrategicamente falar, você entendeu, filho, o que é a responsabilidade, então não se sinta culpado por isso, então você não precisa agora apanhar. Quando a criança ela não vive esse ambiente, ela cresce pensando o quê? Que qualquer coisa que ela fizer fora de um padrão, ela está errada, então ela merece ser punida. Seria você, a culpa é sua. A culpa é sua, você errou, você quebrou uma coisa que você sabe que você não deveria ter quebrado e agora você vai ser punido por isso. E aí ela cresce com isso na mente. E aí, qualquer coisa que acontece fora, então você tem que ser educada. A criança chega também numa festinha e o pai fala, vai beijar todo mundo e falar oi para todo mundo, porque você não pode ser mal educado. Então, o que é educado para aquela criança? É quando eu cumprimento todo mundo. E a educação não é só isso, faz parte disso. Né? Então, conforme a criança, o ser, ele cresce, ele vai embutindo algumas coisas, alguma crença. Crença é assim, né? Se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Isso é uma crença. Por que a pessoa pensa isso? Porque ela cresceu dentro de casa ouvindo o pai falando, você quer ter dinheiro? Você tem que trabalhar. E aí, qualquer coisa que sai fora do que ela aprendeu pode ser errado. E o que pode ser errado pode vir a trazer a culpa para essa pessoa. Dentro do âmbito religioso, culpa quer dizer pecado. Então, a culpa ela se instaura e você só vai deixar de ter culpa não só por responsabilidade, porque a gente falou da troca, mas no âmbito espiritual é quando você se arrepende, aí então você passa a já não ter mais culpa.
O que acontece, né? No decorrer da vida, conforme a gente vai tendo outros contatos, então eu saio da minha casa, eu passo a entrar numa sociedade, eu estudo, depois eu trabalho e eu posso ter algumas coisas mudando na minha mente. Eu posso conversar com pessoas, eu posso ter um autoconhecimento, eu posso dar oportunidades. E aí a culpa, ela, aos poucos, ela vai sendo elaborada. Então, uma pessoa que, de repente, quebrou alguma coisa no trabalho, ela já não sente igual ela sentia quando ela era criança. Ela vai chegar, de repente, para as pessoas e falar, olha, sem querer, eu passei aqui e isso quebrou. Eu vou comprar outro. Pode deixar que eu traga uma outra coisa aqui para vocês, para colocar no lugar. Ela ressignificou, ela entendeu, ela não viveu mais num remorso, ela não viveu mais no passado, ela entendeu que foi aquilo que ela aprendeu, mas, de repente, aquilo não é a maneira mais correta. E aí ela faz um outro significado. Dentro da religião, a pessoa tem a ligação com Deus, ela entende que isso é importante, pedir perdão e se arrepender dos pecados para que ela não se sinta culpada. Neste caso não. A culpa, ela não é de todo ruim. Acho que é importante a gente falar isso. Né? A culpa não é, eu sou culpado, então agora você vai queimar no fogo do inferno. Não, não é bem assim. A culpa, ela faz com que eu tenha uma reflexão, eu faça uma reflexão, chegue talvez ao arrependimento ou eu tome uma ação para mudar aquilo. É um alerta, né, Fernanda? Sim. É um alerta. E é importante que você saiba como fazer essa troca, exatamente como a Fernanda está falando aqui. Vamos mudar essa chave aqui. Inclusive, tem algumas frasezinhas ali, ó, que estão batendo aí na sua mente, que você pode substituir. Vamos falar sobre isso? Tem dinâmica hoje, tem você aqui com a gente. O intervalo é rápido. E daqui a pouquinho é o tempo de você mandar a sua pergunta, você vai estar aqui sentado no Entre Família. É rápido o intervalo, a gente já volta. De volta aqui com Entre Família e hoje nós estamos rindo, mas estamos rindo do quê, meu filho? Porque hoje você vai sair daqui sem culpa nenhuma, assumindo as responsabilidades, inclusive a responsabilidade pela compra da roupa ideal para o seu look, para o seu biotipo. É isso, e quem vai te ajudar a entender aí qual é o seu biotipo, o formato do seu corpo, a roupa ideal, vai ser a Gislaine. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, existe a culpa da compra errada. Tem. E ela existe porque a gente não tem o autoconhecimento. Então, tudo começa em descobrir o seu biotipo, o seu estilo, para você chegar em casa e falar, yes, acertei nessa compra. Principalmente agora que algumas lojas não permitem, por exemplo, experimentar as roupas por conta da pandemia. Tá acontecendo isso aí na sua cidade? Você chega lá, ai, pronto, eu não consigo comprar mais nada porque eu não me conheço, eu não sei o meu tamanho. Pronto, vamos resolver essa situação? Você não vai precisar entrar em mais nenhuma loja aí para experimentar roupa. Pode comprar lá no Bacião da 25 de maio, que lá não tem como experimentar. Então você vai comprar tranquilamente lá, tá? Fechou. Vamos lá. Bora lá. Tem alguns biotipos que vão aparecer ali. Sim. E depois você vai ensinar a gente a buscar proporções e tudo. Proporções. Bora lá, então. O primeiro biotipo na tela. Vamos entender como é o seu formato de corpo. Olha aí, o retângulo. Retângulo. Então, o que você precisa? Trazer informação na sua cintura. Né? Até coloquei esse cinto hoje justamente para mostrar um pouquinho. Você vai trazer informação para quê? Ilusão de ótica, o povo gosta de usar assim cor única, né? Só que a cor única, se você não traz uma informação no centro, seja aqui no meio, com botões, com detalhes, ou na sua cintura, você vai deixar o seu corpo mais retangular ainda. Então, a ideia é você mostrar que você tem cintura. E o retângulo é aquela pessoa que não tem muita cintura. Que não tem muita cintura. Se ela usar aquelas calças mais quadradas, compridas, pior. Vai ficar tudo retangular mesmo. Então, ela tem que começar a mostrar proporção. Então, ela mostra um pouco mais do quadril, ela mostra um pouco mais da cintura, ela mostra um pouco mais do ombro que tem. Então, agora voltou a moda um pouquinho da ombreira. Gi, é brega a ombreira? Não, desde que fique harmônico na roupa e no seu corpo. Então, você pode utilizar. E aí, você vai quebrando o retângulo e vai mostrando que tem forma. Eu acho chique a ombreira. Eu também. Eu gosto. Um finesse. Eu sei que é um pouco cringe, porque só da década de 60 a ombreira existiu, mas eu gosto. Não, eu gosto com a referência que eu via nas fotos da minha mãe, bem antigas e tal. Nada que eu tenha visto pessoalmente. Não foi da nossa época. Foi da época do Cris e do pastor um pouquinho, mas da nossa não.
Próxima na tela. E daqui a pouquinho vai vir aqui um biotipo que você vai entender porque que tem algumas bolsas aqui, viu? Tem um tipo específico que você vai entender as diferenças para você saber avaliar aí as proporções, exatamente. né? Vai lá, na tela, mais um biotipo é a pessoa que é triangular. Triângulo, ou né? a famosa pera, chamavam muito de pera. Então, assim, ou seja, o quadril um pouquinho mais largo e aqui um pouquinho menor. Eu sou assim, eu sou o triangular. Então, eu tenho o ombro menor e eu sempre trago muita informação aqui. Eu preciso de informação através do cabelo, de um lenço no pescoço. Então, você vai trazer informação e evitar, por exemplo, a roupa muito lápis, muito ajustada. E aí que eu já começo a trazer aqui as informações. Olha só, essa bolsa, do lado dessa, para qual que eu mostro? Aqui para 2, pode ser. Essa Isso. bolsa do lado dessa fica muito menor, tá? Tá vendo? Essa daqui fica muito menor do lado dessa daqui, porque é grande e essa é pequena. Se eu pego uma pequena, fica harmônico. Não fica tão pequeno e fica harmônico. O que isso tem a ver, Gi? O que é grande tem que ficar com uma coisa um pouquinho maior. O que é pequeno com algo menor. Resumindo, eu tenho quadril um pouco largo. Eu não vou usar muito roupa ajustada demais nessa área do corpo e nem muito larga demais, porque senão eu vou potencializar ou diminuir, entenderam? Então, por exemplo, muito frufru aqui em cima, muito soltinho aqui em cima, não. Por quê? Você precisa deixar alinhado. Digamos que essa mulher, ela tem muito seio, por exemplo. Nada muito justo. Aí e aí o povo também que... quer assim, eu tô um pouquinho acima do peso. Eu quero mostrar, não quero mostrar minhas curvas. O que faz? Usa uma roupa muito larga. Muito largo, você está mostrando, inclusive, que você está muito acima do peso. Você entendeu? Não pode nem ser muito justo, nem ser muito largo. Tem que cuidar dessa Tem proporção. que ficar ali, na proporção. O que a gente chama de chique, elegante, bem vestido na moda, é justamente uma roupa alinhada, desenhada no corpo. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, parece que foi talhado naquela pessoa, é justamente por isso. Por isso que tem que saber o biotipo, porque tem senão que saber o biotipo. Daqui a pouquinho, então, nós vamos medir, vamos fazer uma medida aqui. Pronto. Como fazer a sua medida do biotipo em casa. Legal, fechou. Mais um biotipo. Vamos ver, você já se identificou aqui? Triângulo invertido, olha só. Então, triângulo invertido, já vou dar uma outra sugestão. Evite a ombreira. Porque senão vai o quê? Aumentar mais ainda. Então, roupas mais slim aqui em cima e aqui você pode trazer informação. Então, igual o seu blazer, tem um lacinho, tem um, né? Daqui para baixo, pode trazer informação para a pessoa equilibrar a altura do ombro com a altura do quadril. Então, o ideal que a gente chama é a ampulheta, porque é como se tivesse aqui igualzinho aqui embaixo com cinturinha. Essa é a ampulheta, que eu vou mostrar depois com o material que a gente trouxe. Então, isso é o ideal, você equilibrar essas duas partes. Pronto, e a ilusão de ótica, dependendo da roupa ideal, você vai, ó, você tá entendendo. E tá no seu guarda-roupa essa roupa, certeza que tá aí, viu? Não precisa comprar outra, não. A tela, mais uma situação não, mais um biotipo. A ampulheta. Que é a ampulheta. Aí o que é a povo mulher fala assim, ideal ali, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Todos esses biotipos são tanto do âmbito feminino quanto masculino. Então, por exemplo, o homem que às vezes é mais curtinho, mais slim aqui embaixo, né? Normalmente os homens gostam às vezes muito de malhar o braço, fica o ombro maior e a perna nem tanto. Então, a botina, sabe? Uma botina com a calça mais slim, ele começa a trazer o equilíbrio, porque trouxe informação para baixo e aí eu começo a equilibrar aqui com a parte de cima. E a mulher é a mesma coisa. O que é a ampulheta? Então, vamos lá na nossa medida. Eu tenho aqui, você pega a vassoura. É isso, cabo de vassoura. O cabo de vassoura. E aí você vai colocar, tem um ossinho aqui que a gente sente. Você vai colocar nesse ossinho e aqui. Então, eu vou fazer em você, Carol, só para as pessoas... Então, ó, o ossinho aqui da Carol e aqui. Você tá vendo que ele não está 100% retinho? Tá certo que tem a roupa aqui também. Por quê? Você também deve ser um pouco pera, bem suave, mas tudo isso é suave. Para ser ampulheta, eu tenho que colocar a fita métrica e ter aqui 4 centímetros. Você tem 4 centímetros. Então, você ficaria entre um ampulheta pera, ok? Você vai trabalhar nisso. É assim que você começa a medir. Aqui, mede aqui
Colocou acima aqui. da cintura, 4 centímetros. Exatamente. Tá. Então, colocou aqui, o pauzinho ficou reto e não tem os 4 centímetros, é considerado um pouco reto, tá? O retangular. Colocou aqui, ficou muito para cá, ó, eu vou exagerar, tá? E ficou aqui maior, é o triângulo invertido. E colocou aqui e ficou um pouquinho maior para cá e aqui menor, é o triângulo. Não, o triângulo invertido e o triângulo normal, a pera. Vocês conseguiram entender em casa, né? Qualquer dúvida me pergunta. Mas a gente conseguiu. E tem que ter aqui para o ampulheta 4 centímetros. Certo. Outra dica para você descobrir se o seu tronco é um pouco maior ou menor, para você poder equilibrar também, é aqui, ó. A gente acha que o centro do corpo é o umbigo, né? A ilusão de ótica é assim, mas na realidade é aqui. Quando eu dobro, é como se o pauzinho ficasse parado. Aí eu seguro aqui e esse é o centro do meu corpo. Aí você vai medir. Aí eu vou medir daqui até embaixo. Vamos lá, Então, vamos lá com a Carol. A gente viu a altura dela, você pega a altura e divide por 2, tá? Então, deu 89. A Carol hoje está de sapatilha, aí você vem aqui e mede até aqui embaixo, tem que dar 89. Como já é né, que a gente já percebia, a sua perna é maior. É isso. Deu 94. Então, você sempre tem que trazer informação no tronco, alongar o seu tronco. Digamos que eu use umas blusinhas mais curtas. Muito curtas, não. Aquelas calças Aí já mais altas. Aí aumenta mais ainda a perna e diminui ainda o tronco. Então, evitar isso. Você tem que trazer o quê? Informação aqui no tronco, blusinha um pouquinho mais na altura do quadril, para você alongar o tronco. O que a gente pede? Proporção e harmonia. Então, mas se eu tenho um tronco menor ou maior, o que eu faço? Justamente, ou eu diminuo o meu tronco ou eu alongo o meu tronco. Se deu igual, com uma diferença de 1 centímetro, não tem problema, você pode usar todas as proporções. Agora, se aqui ficou um pouquinho menor, alongue o seu tronco. Com essas roupas aí. Com essas roupas. Então, assim, não tem como experimentar em casa, na loja, o cropped. Esquece cropped se você tem o tronco menor. Esquece. Já não usa? Pronto, já não usa. Sempre uma blusinha um pouquinho mais longa. Eu tenho tronco muito longo. Posso brincar com cropped? Pode, mas, gente, evita ficar mostrando muito aqui em cima, porque fica deselegante. Nem a questão de ser vulgar ou isso, é deselegante mesmo. Então, vamos evitar. Aquela moda de mostrar a barriga já passou. Já foi, tá lá atrás. Pronto, mais um biotipo. Nós estamos deixando passar, não vamos deixar passar não. Quem sabe é o seu biotipo na tela aqui, então. Vamos lá? Eu não lembro se tem mais um. Tem o oval. O oval. O oval. A Pronto. proporção é ideal entre o ombro, né, aqui essa partezinha, e o quadril, só que daí é um pouquinho mais largo. Aí as pessoas viram e falam assim, então é o meu porque eu sou gordinha. Gente, façam essa medida, porque eu já tive muita cliente que tem a cinturinha aqui e ela se acha, eu sou oval. Não tem nada a ver, não é questão de peso, e sim da estrutura óssea da pessoa, tá? Então, não fique aí já se classificando sem fazer a medida. E o oval, o que você precisa? A mesma coisa que o retângulo, mostrar sua cintura. Porque você tem. Então, é cinto, é informação aqui. Então, saia com detalhe, com amarração, coloque um lenço. Aquele que tem um cos, né, diferenciado. Que tem um cos diferenciado. Então, um cos mais largo sempre é legal, porque dá escondidinha aqui na barriga, que a gente às vezes não quer, mostra a cintura. Então, é importante. Ou, às vezes, um blazer com o botão aonde? Em cima ou embaixo? No meio, bem aqui no umbigo, para trazer a cintura. Então, você tem que trazer informação para o centro do seu corpo. Muito bem. Tem mais biotipos aí, produção? Tem mais um aí? Eu não me lembro. É isso. É isso. Fechou. Gente, precisando de tirar suas dúvidas, etc e tal, pode falar comigo. E por falar em dúvida, o pessoal de casa já mandou. Já mandou? Não, você tá achando que é lá no seu Instagram? Não, é agora, é aqui. Vai lá, na tela, a sua dúvida aqui pra Gislaine. Então, vocês estão Você que vai ler, né, Carol? Porque eu não enxergo, não. Não, você fica tranquila aqui, imagina, eu enxergo muito bem. Adriana abrindo o coração aqui. Boa tarde. E aí, Adriana, tudo bem? Olha, eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Magalhães. Estou amando o programa. Deus abençoe a todos vocês, né, Novo Tempo. Opa, Adriana, obrigada. Agora, a Adriana falou aqui que ela é muito magrinha. E qual é a informação? E ela não sabe o que usar porque é muito magrinha. Porque tem aquela ideia da proporção, né?
Então, eu sou muito magrinha. Será que eu uso algo mais larguinho? Será que quando eu ajusto eu fico menor ainda? Quando Qual é a coloca algo ideia? muito justo, vai ficar menor ainda. Então, Dri, bem paulista eu, né? Já colocando apelido. Dri, evita roupa muito justa, evite também tudo preto, tá? Porque o tudo preto, ele não vai te trazer movimento. Tem que ser roupa mais fluida, evitar a roupa muito quadradona, tecidos mais fluidos, igual essa pantalona que a gente tá, o blazer que você está. Traga muita informação aqui para cima. Então, assim, cores vivas, né, na parte de cima. Abuse também de acessórios. Então, um lencinho, uma manga diferente, um cinto legal, mais larguinho. É interessante você abusar dos acessórios, porque daí vai dando movimento para o corpo. E evitar roupa muito largona. Agora, o que ela pode utilizar, que fica muito legal nas magrinhas, é o kimono. O kimono fica muito interessante, a terceira peça é muito interessante. Blazer também é legal. Ou hoje o que está usando, o colete. Então, assim, você às vezes é um colete de tricô e também no verão você tem vários coletes de seda, né? Então, usar isso traz um visual muito legal para você, Dri. Depois me manda a foto que eu dou uma olhadinha para você. Legal, obrigada, Gi. Imagina, Muito sempre legal. um prazer estar aqui. Quem precisar tirar suas dúvidas, me mandar foto, pode mandar para o Gi Vesfal, meu Instagram, que eu vou ter um prazer em responder. Feito, perfeito. Obrigada, Obrigada, viu? prazer, Carol. É Tchau. o seguinte, você gostou? Gostou da dica ou não é? Opa, lógico que gostou da dica. Gostou? Qual que é? Comprar um negócio e achar o outro mais barato depois, Não, a isso mesma aí é coisa terrível. que você comprou. Eu chego Cara, nem é olhar na terrível próxima pra loja. mim, cara. Ou às vezes você horrível. fala o seguinte, comprei para servir. Eu vou entrar nessa calça aqui. Não, isso aí... Não, Essa é boa. É o também. passo Não, isso aí dá um programa inteiro. Dá um programa inteiro. Esse comprei pra Eu servir. comprei para servir. Comprei pra servir. Aí você faz o que acontece? Meta, roupa meta. No Natal você dá para outra pessoa para não perder Não, o dinheiro. mas, querido, você já comprou para servir, se esforçou e até saiu e pensou assim, cara, que coisa terrível que ficou deu. esse negócio. Ou senão é o seguinte, você comprou para servir, aí o que acontece? Você puxa toda a respiração, coloca aqui ó, o botão. Coloca o cinto, depois desata o botão para poder caber. Não, mas eu quero falar mais Essa uma técnica coisa, aí. mais uma possibilidade de tudo que a gente está falando aqui. Você comprou para servir, aí você sente culpa porque não está servindo, aí você fala, não, eu tenho responsabilidade nisso, foi o meu dinheiro, é a minha palavra que eu dei, é a minha saúde física, então eu vou dar um jeitinho aqui de emagrecer e servir. Aí você vai e serve. E todo dia no guarda-roupas você tem um encontro com a meta que já é sua responsabilidade. Amanhã, olha, por 6 da falar- manhã, eu passo lá, então. Vou dizer um 6 da negócio pra manhã. você, no outro dia alguém te convida para almoçar, para jantar. É sempre assim. Olha, por falar Eu em só culpa e chamo ele pra responsabilidade, academia, viu? nós colocamos aqui diversas opiniões referentes a esse tema, mas o pessoal de casa também falou, sabia? Opa, o nosso repórter foi às ruas para entender aí o que as pessoas acham sobre esse tema. Pode rodar o VT. Fala sério, quem é que planeja alguma coisa para dar errado? A gente quer, logicamente, que dê tudo certo. Mas e quando o inesperado acontece, sai realmente daquilo que você imaginou? Como é que você reage? Eu tenho uma maneira, eu tenho certeza que você também tem a sua. E é para isso que eu vim para a rua conversar com o pessoal e saber como é que eles fazem quando vem um sentimento de culpa. Eu vim para cá então conversar com o pessoal para saber como é que eles lidam com a culpa, mas eu quero saber então a opinião do senhor agora, quando a culpa chega, tudo, algo foge do planejado, como é que o senhor acaba agindo? Aí eu tento levar para o outro lado, não ficar martelando naquilo que já passou. Eu tenho que tentar superar aquilo. Porque se eu não tentar superar, ficar dando murro em ponta de faca, eu só vou entrar, procurar ficar estressado e não vai dar certo. Eu procuro, assim, assumir o erro e procurar não cometê-los mais, né? Porque, como diz o ditado, errar é humano. Burrice é fazer o mesmo erro, cometer o mesmo erro, né? Eu sou uma pessoa que me cobra muito, tem as adversidades aí, se eu não consigo passar do jeito que eu imaginava, eu acho que eu acabo levando isso para minha casa e falo, nossa, eu poderia fazer diferente. E isso é uma coisa que dói, que eu preciso melhorar em mim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que assumir e procurar não fazer mais, porque é humano errar, né? Todo mundo erra. Mas aí procurar o menos possível, né? Porque só errar,
não dá certo. A gente tem que assumir os erros. Evitar o problema, evitar a culpa não é um bom caminho, então, né? Não, não é um bom caminho. Tem que saber lidar com ela, para poder superar aquilo. E demora para passar, de você ficar, ok, aconteceu tudo, você leva muito tempo para tirar aquilo da cabeça ou não? Eu acho que se eu conversar, se ter uma conversa interna comigo mesmo, falar assim, meu, onde que eu errei? Eu consigo melhorar num curto prazo ou a longo prazo? Daí eu não consigo me culpar a longo prazo. Mas fazer alguma coisa para melhorar, acredito que seja pensar sobre, não deixar passar. Porque eu acho que se a gente deixar muita coisa passar, a gente acumula muita coisa lá na frente. Eu acho que aí vai ficar ruim para a pessoa, vai ficar muito ruim. Porque aí ela vai continuar errando, não assumindo os erros, pode até jogar os erros em outras pessoas, mas nunca assumindo dela, né? Eu tenho que tentar arrumar um meio, buscar Deus, para buscar força para se levantar de novo e não passar mais para uma crise que não devia estar passando. Assumir seu erro, entendeu? É falar, eu fiz isso aqui, deu errado, né? Eu peço desculpa, entendeu? E assim vai. E, né, o povo falando, obrigado a você que atendeu o nosso repórter Luquinhas, está sempre buscando informação, que a ideia é colocar isso na sua casa e na rua colocar o povo aqui para poder falar. Agora, a perspectiva, um exemplo de cobrança, né? Eu queria perguntar aqui para a Fernanda, como eu me enxergo, tem relação em como eu moro nessa culpa ou eu estou ali de passagem? Porque a forma com que eu me enxergo é o que determina justamente se eu moro na culpa ou se eu estou usando ela para passar de fase, né? Lidando com a minha humanidade, né, Fernanda? Ótimo, ótimo o que você falou. Realmente é isso mesmo, Cris. Como eu me enxergo é como eu vou lidar com a culpa. Às vezes eu me autoflagelo, né? Eu não tenho compaixão de mim mesmo. Eu tenho dos outros, mas de mim não, né? Eu sempre me coloco para baixo, meu pensamento sempre é negativo. Então, eu me cobro demais. A autocobrança também faz você se instaurar ali na culpa. Que é tudo coisa ruim, essa é a verdade, né? A culpa ela tem que vir, mas como um alerta, como a Carol mesmo falou no outro quadro. É um alerta, é uma hora de você fazer uma reflexão, é um momento de você se olhar para dentro. Pode ser até um crescimento, pode ser um aprendizado. Eu gostei de uma mulher, ela falou assim, errar é humano, né? Então, você não pode viver ali no erro, você tem que aprender com o erro, e é exatamente isso. Entender que o ser humano erra e que isso não quer dizer que você vai precisar carregar uma culpa, né, para o resto da vida. A culpa faz você ficar estagnado, não te deixa viver, né? E muitas vezes a gente age, né, com a nossa própria culpa de uma maneira que você não agiria com um melhor amigo. Você tem que, isso aqui, ó, autocuidado, autocuidado. Você, em primeiro lugar, vamos se amar, vamos se abraçar, perdoar. Porque às vezes você consegue perdoar muitas pessoas, mas você mesmo não está na lista aí do perdão. Bora resolver essa situação aqui. Inclusive, nós vamos para o intervalo que é rapidinho, mas na volta você vai estar aqui, ó, sentadinho, sua pergunta, falando e tirando informações aqui com a psicóloga. É rápido esse intervalo, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta, intervalinho rápido, que bom você estar aqui. Você não sabe o quanto esses temas dão o que falar nos bastidores. Imagine você conversando na sua casa, né, contribuindo no grupo da família, que esse programa possa ser uma ferramenta ativa. Falando em ferramenta, a gente quer pegar algumas frases e dar uma conversada com você. Eu quero também colocar essas frases na minha vida, e essa é a ideia, é entre família que a gente conversa. A primeira igreja é a família, a primeira sociedade que você tem é a família, as primeiras regras no contexto familiar, e aqui, entre família, a gente resolve. Vamos pegar essas frases aí que estão, olha, amarrando você, fazendo você morar na culpa. E a Fê está aqui mais uma vez para nos ajudar. Olha, Fernanda, a gente falou sobre crenças limitantes, e às vezes algumas frases mostram um pouquinho do meio, né? Porque nós somos parte do meio que vivemos, do background, da sociedade. Inclusive, você é parte da rua que você mora, dos vizinhos, sim, do quadro familiar, dos encontros dos natais no final do ano. Então, essa fragmentação, quando você junta tudo, claro que tem ali o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, mas diante do meio que você viveu. Então, aqui a gente tem uma leitura de vida. Eu creio que no seu consultório, algumas frases você vai colhendo, vai montando esse quebra-cabeça para poder lidar. Vamos lidar com algumas frases, Fê? Cris, eu achei interessante isso aqui, né? São pedras. Sim, pedras. Vamos olhar bem o contexto aqui do negócio, né? São pedras que estão segurando, são frases que a gente já você vai apresentar, sim, mas que impede realmente que a pessoa tenha alguma ação, né?
E eu estava comentando agora há pouco que eu uso algumas ilustrações para falar o que a culpa realmente faz na vida da gente, que é ficar estagnado, né? E eu usei um exemplo que pode parecer um exemplo meio bobo, pode parecer, mas eu queria que as pessoas visualizassem isso aqui na mente, sabe? A culpa é como se eu pegasse uma cadeira e colocasse ela aqui no meu ombro. Então pensa colocando uma cadeira aqui no ombro. Pensou? Pensou, Cris? Pense, Visualizou analisando, isso na estou sua montando cabeça? na minha cabeça Então aqui. tá bom. Agora tenta passar na porta. Você consegue? Muita dificuldade. Você consegue entrar no carro e dirigir? Aí já não. Talvez nem muita dificuldade, porque você vai abaixar, né? Por isso você falou da porta, você vai porque na abaixar. porta eu conseguiria Tá. ainda, Aham. calculando a minha idade, a minha distância dos exercícios físicos, talvez não conseguiria, ficaria ali paralisado. Mas a verdade é essa, a culpa, ela faz a gente ficar paralisado, estagnado, ela impede a gente de fazer coisas às vezes simples, como dirigir, como ir a algum lugar, tomar uma decisão que é necessária ser tomada agora. Então, olha como que é importante olhar para a culpa, fazer a elaboração dela, entender o porquê que ela está instaurada e, diante de uma ação, então, liberar. Vamos ver as frases. Bora nós. Então é o seguinte, vamos tirar essas pedras aqui e eu não quero ficar com culpa. A minha diretora deu um time aqui e, Fernanda, vamos cumprir esse recorde. Tá bom. Comprometa-se. Patrícia depois vai brigar comigo. Não, obrigado não. A gente quer bater um recorde para apresentar para o nosso telespectador da melhor forma possível. Estamos aqui para isso. Vamos, primeira pedra aqui, achei legal a analogia, parabéns ao pessoal aqui da produção. Muito boa. Primeira frase aqui, sou um desastre, só faço besteira, Fê. Eu vim falar para você aqui no consultório que eu só faço besteira, eu sou praticamente um erro. Mas olha como você está tendo essa visão sobre você mesmo, é isso, né? Aí você está se olhando como um erro. Você olha que você é um desastre, ou seja, você só é isso. Você só é um desastre. E toda a sua vida. E o que mais você pode ser representado? Nessa hora é muito importante ter o autoconhecimento e trabalhar a autoconfiança, para que você não se olhe só como um desastre. E agora você pode dividir. A gente está falando isso, inclusive, nos bastidores. O pastor depois vai complementar muito bem aqui, que é uma diferença entre o erro e a pessoa que errou, né? Biblicamente, o pecado e o pecador. Cara, isso aqui é muito importante para você entender, inclusive, a graça. O pastor vai dar a linha para você hoje. Não perca no nosso programa. Então, aqui, ó, a gente liberar, né? A gente vai liberar aqui, ó. Olha que coisa boa. Gente, isso aqui Depois que você se liberta... Ó, pronto. Ó, quase que ficou aqui, ó. Quase que ficou aqui embaixo. Pronto. Não, mas foi. Foi. Tchau. Tchau, culpa, por favor. Ficou só um cordãozinho que é a lembrança que a gente estica de vez em quando, porque a gente não pode... Que é o aprendizado. Não, e outra, a gente confunde, a gente se perdoar com amnésia. Não, você vai lembrar do que você fez. Agora, você lidou com isso, né, Fernanda? É bom, uma boa escolha. A gente vai ter boas conversas, Fernanda. Estou ansioso. Cuida de mim. Vai devagar. Vamos ver. Vai devagar, por favor, Fernanda. Vamos ver o que o Cris vai Gente, cumprir mesmo isso. Vou cumprir certo. Outra frase forte, uma pedra que nos paralisa. Que burrice. Como é que eu fui fazer isso, Fernanda? Engraçado como a gente não admite os erros, né? Nós somos seres humanos e nós erramos. Então, se eu entender que eu sou passiva a erro, eu vou ser mais... eu vou ter mais amor por mim mesmo. Essa é a verdade. A partir do momento que eu falo, você não admite que você pode errar, você não está admitindo que você é um ser humano. E nós somos passíveis a isso. Infelizmente e felizmente, porque a gente pode aprender com os nossos erros também. Então, às vezes, que bom que eu errei. Essa é a verdade. Se eu tiver esse olhar, eu entendo que eu não preciso me sentir culpado por ter errado. Eu aprendi. Que bom que eu tenho condições, né, de fazer diferente de uma próxima vez. Opa, e aí você se liberta. Vamos liberar. Esse aqui eu coloco o quadradinho certo aqui. Tem que liberar certinho, olhar para onde você vai liberar, né? Pronto. Tem uma linha grande aqui. Se foi, tchau. Quero ver depois como é que o pessoal vai pegar esses balões aqui. Mas calma, aí já não é uma tendência minha. Vamos agora a mais uma frase. Fernanda, espetacular. Primeira analogia, pedagogia que está aqui para a gente poder aprender. Foca aqui então, mais uma frase especial que está chegando aqui, pessoal. Nunca vão me perdoar. E na verdade aqui a gente está lidando primeiro com a outra pessoa, sabendo que a grande questão agora sou eu. Sou eu. Perfeito, Cris. É isso mesmo. Eu consigo me dar o perdão. Acho que essa é a grande chave. Não é que nunca vão me perdoar. Quando a gente está com culpa, quando tem esse sentimento instaurado, eu não me perdoei. Então aqui, na verdade, não vão me perdoar, não. Eu tenho que me perdoar primeiro para me libertar dessa culpa. Eu dou o perdão para quem for, para quem tiver que ser. Bora. Vamos liberar esse balãozinho aí de casa, gente. Que é isso, ó? Pronto, vamos liberar. Se ele não sair aqui, eu arranco, pode ter certeza. Você vai brincar comigo? Não, eu te arranco aqui em cima.
Se ele brigar comigo aqui, ó, pronto. Aí, Viu? A liberou. gente já está acostumado a liberar Se perdão. perdoem, Ó, né? e eu Nossa. vou achar ele no buraquinho aqui, ó. Pronto. Ó, festa. Foi o perdão. Foi o perdão que Perdoou teve de aqui. verdade, né? O Bidu quase caiu da cadeira. Mas o importante é que... Bidu, não fique assim. Eu te perdoo, fique tranquilo. O Bidu estremeceu, quase caiu da cadeira. Mas Deu tudo bem, certo. deu certo. Isso é um perdão verdadeiro. né, Verdadeiro, genuíno. Isso aqui é genuíno. Vamos lá, mais uma pedra que pode paralisar você. Bidu, segura aí, hein? Ó, queria tanto não ter feito isso. Bidu, não foi intencional, foi uma reação. Não se sinta culpado. Olha aqui, olha o olhar de culpa aqui. Bidu, e outra, me perdoe, porque eu coloquei o balãozinho no quadrado. Me perdoa, Bidu? Ah, gente, obrigado. Liberei perdão, fui perdoado. Isso. Aqui ó, foi um Você se exemplo perdoou, genuíno. Exatamente, que se você se perdoou, liberou perdão para ele, tá tudo certo. Nada combinado, tá, gente? Foi coisa de Deus aqui. Mas, Fê, mais uma frase aqui. E interessante que teve a consequência do balão estourando, né? Então, Sim. assim, é esse o processo mesmo. Foi- Tem a consequência também. Estourou, não aconteceu mais, a gente só tem as marcas do balãozinho em pedaços, tá tudo certo. Vai, Cris, o último então. O último aqui então, É, vamos lá. não, você já tirou. Já Vamos lá. tirei? Queria tanto não ter feito isso. Isso. Isso daqui é viver no passado, né, Cris? A culpa traz muito isso. A gente vive só pensando no erro que aconteceu no passado e isso me impede de viver o presente. Isso me impede de viver o futuro. Essa é a verdade. Então, para ser liberto da culpa e você poder soltar esse balãozinho aí, é entender que a gente tem o presente. É eu viver no momento em que eu estou mesmo. Não tem como voltar atrás, né? O que passou, passou. Eu posso olhar para trás, eu posso lembrar, eu posso fazer um outro significado, uma elaboração, mas eu não vou ter como voltar e fazer diferente. Eu tenho oportunidade hoje de tomar outras atitudes, mas o que passou, passou. Passou. Passado é referência, não é caminho, Residência, né? Cris. Exatamente, não é Passado residência. É referência, mas não é... Mas não é residência, não pode morar no passado. Exatamente. Fê, vamos sentando lá. Eu não sei você de casa, mas se você vê sucesso de bilheteria, de obras, se você analisar séries, é sucesso Máquina de Voltar no Tempo, pessoas que conseguem refazer situações por esse desejo, não sabendo que na ligação de culpa e de aprendizado, o presente é a melhor forma de voltar ao passado. Sabe o que isso? Sabe o que acontece? Às vezes, o passado, se eu vivo no passado ou se eu vivo muito no futuro, eu estou vivendo coisas que o passado já existiu, o futuro ainda não. Mas a verdade é que eu não vivo hoje. É como se eu não existisse. Se eu fico estagnado no passado, estou presa. Se eu fico ansiosa demais e estou lá no futuro, eu também não existo. Então, o que a gente está fazendo, né, do nosso tempo hoje? Qual a qualidade que eu tenho de vida hoje, se eu realmente não estou nesse tempo? E o Algo pra passado é gente só pensar, para né? uma reflexão, né? Como o Cris diz aqui, é aquele retrovisor para você conseguir entender para que caminho que você está seguindo aí, a partir de onde você já passou. Agora, quem vai contar um pouco da experiência passada é o Renan Bubman. Ele está aí conectado com a gente. Ele foi para Venezuela, é isso? Venezuela não, né? Nova Zelândia. Ele foi para Nova Zelândia, foi passear, foi em busca de um sonho, mas ele teve que voltar por uma questão de um problema aí com a mãe. Vamos descobrir juntos aqui? E aí, Renan, boa tarde, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Carol? Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo espaço. Joia, obrigada por atender o nosso chamado. Renan, é o seguinte, conta pra gente aqui como é que foi essa questão aí. Parece que você foi viajar para Nova Zelândia, não conseguiu permanecer, porque teve que voltar aí para socorrer a mãe. E aí, será que ficou a culpa ou a responsabilidade nesse meio termo? Eu fui para lá passar um ano, foi uma escolha minha de vida ali mesmo, um momento em que eu precisava buscar novos ares assim, de questão pessoais. E daí fui para lá, passei um ano e chegou no final do meu visto, que era o tempo permitido meu na Nova Zelândia. E daí eu fui colocado com uma escolha, né? A vontade de continuar, de tentar mudar isso e continuar lá, pegar um novo visto, ou retornar para casa. E nesse momento, olhar para cá, olhar para o Brasil, conversando com a minha mãe, com a família, vendo como ela estava, foi um dos maiores motivos que pesou para eu decidir voltar, né? Eu sempre fui muito conectado com a minha mãe desde pequeno, e essa minha mudança para tão longe, que é literalmente do outro lado do mundo, para ela não foi muito fácil, para mim também não, mas
a gente é jovem, a gente imagina também realizando um sonho meu pessoal, e às vezes a gente, quando eu voltei então, e conversando com ela depois e tudo mais, essa vontade que eu tinha às vezes de vir para casa era muito para eu poder estar junto com ela novamente e poder dar o suporte que ela precisava. Renan, eu acho que você fez um cálculo, eu acho que é muito legal, porque a gente tem a questão da razão, né, a razão da emoção, tem o sonho que a gente está vivendo, mas eu achei um ponto que você falou assim, ó, minha mãe estava precisando e eu sou muito jovem. Então o que acontece? Você não matou um sonho, né? Mas como que essa matemática ficou na sua cabeça? Por exemplo, o sonho da Nova Zelândia, o sonho de viver o mundo, mas a satisfação em poder ter agora a responsabilidade, porque de vez em quando eu também faço algumas contas, né? Eu estou a 1.600 quilômetros longe dos meus pais, eu encontro um consenso de missão. Por que eu estou aqui, né? Aí eu faço uma matemática na missão que eu tenho de vida e na vontade que eu tenho de estar com os meus pais. E eu achei conforto numa linha minha espiritual com Deus. Como é que você achou conforto do teu sonho, quem você é, como filho, como sonhador e a questão da responsabilidade nessa soma? Você pretende viver, o sonho está quente, projetou isso na sua cabeça, como é que é? Eu acredito que assim, eu tinha 23 para 24 anos quando eu fui para lá, então eu penso assim, durante toda essa minha pequena vida, até então, de 24 anos, eu sempre fui muito amado, cuidado, os meus pais sempre foram os responsáveis por mim, né? E chegou no momento onde, nesse momento de separação, que o jovem começa a buscar então a sua vida e formar a sua vida, nesse momento, quando eu fui para lá, eu achei que para mim era a realização de um sonho, de que naquele momento então eu iria para lá e a minha vontade era continuar mesmo, assim, todos os planos que eu fiz, as pessoas que eu me despedi no Brasil e tudo mais, eu me despedi porque, para mim, eu continuaria. Eu tinha alguns planos traçados, eu tinha alguns objetivos, então o meu plano original não era somente um ano. Nesse início, a minha matemática era o seguinte, eu vou ficar lá, eu vou criar a minha base e, quando for possível, eu trago ela para cá. Era um pensamento que eu sempre tive, de, então, fazer essa matemática, mas fazer para lá, né? Quando chegou no momento de escolher realmente qual que seria, eu pensei, se eu for esperar eu construir o que eu preciso construir para eu conseguir trazer ela para cá, vai ser muito longo e vai ser um processo muito difícil de ser concluído. E hoje, a necessidade dela é hoje, a minha responsabilidade com ela é hoje. Porque chega no momento onde os filhos têm essa responsabilidade tão quanto para os pais, certo? A gente foi criados por eles, né? Eles são responsáveis por nós, e chega um momento onde os filhos também têm que ser responsáveis pelos seus pais. E foi isso que eu pensei, se eu volto para o Brasil hoje, eu volto com ela, eu ajudo ela nesse processo em que ela está passando, e hoje eu tenho 26, mas é um sonho que eu ainda posso cumprir na minha vida, é um sonho que eu ainda posso projetar mais para frente, num estágio onde ela, então, já esteja também bem, esteja tranquila, e quem sabe daí o futuro a Deus pertence, né? A gente vai caminhando com o nosso dia a dia, né? Renan, um abração para você, meu querido, que Deus te abençoe. Eu acho que isso é muito Obrigado, legal, Cris. né? O honrar pai e mãe, ele é muito abrangente, e às vezes a gente não vê essa figura. Que legal que você tem essa responsabilidade, e na visão de Deus, Deus nos proporciona, né? Porque os sonhos de Deus são maiores e melhores. E ele está em paz, né? Isso demonstra muita paz, viu, Renan? Parabéns, porque ele transmite muita paz dentro daquilo que ele fez, de assumir essa responsabilidade. Olha, louvável a sua atitude. Parabéns. Obrigado, parabéns, pastor. parabéns. Não foi uma coisa muito fácil nos Imagino. momentos. Isso a gente não pode negar, né? Era o meu grande sonho, digamos assim. Mas entender que aquele ali não era o fim, que eu poderia posteriormente retomar isso, foi o que trouxe essa paz. Gostei dessa palavra. Muito bom, Renan. E há um tempo para tudo, hein? Depois você vai mandar as fotos, vai dar tudo certo, mamãezinha vai ficar melhor, as coisas vão abrindo a mente, tudo dá certo. Um abraço para você, meu querido. Deus abençoe, Renan. Abraço. Tchau, tchau. Eu acho que legal, né, essa questão da cabeça dele, porque se as coisas não estão certas na minha cabeça, não estão certas
em nenhum lugar. Uma coisa que eu não perguntei para ele também, nesse caso, como a gente tem uma patologia, ele teve que tratar também da culpa da mãe, por ele vir. Porque tem a necessidade, depois a questão de um conceito patológico, a brigar, não mãe, eu estou aqui, está tudo bem. E mostrar aquela questão do que é a palavra fim e do que é a palavra agora, que ele falou. Não, olha, agora eu estou aqui, agora eu preciso estar aqui, não é o fim. Então essa linha pedagógica foi importante tanto para ele, mas também para sanar uma possível culpa da mãe pela questão patológica, né, Fernanda? Até quando somos responsáveis pela culpa do outro? Que às vezes a pessoa sente uma culpa referente a uma atitude nossa, enfim. Nós somos responsáveis pela culpa que outra pessoa possa abrigar, não necessariamente o caso do Renan, mas buscando aí essa linha. Carol, é delicado responder isso. Assim, de prontidão eu digo, não, nós não somos responsáveis pela culpa do outro. Cada um é responsável pelo seu sentimento. Se você está se sentindo culpado por algo que eu fiz, é seu sentimento. Mas a gente tem que entender a questão de ética, eu tenho que entender, eu sou responsável, sim, se eu causei algum sentimento ali. Então, tem um paralelo. Aí vem o pedido de perdão, de reconhecimento. Essa palavra, reconhecimento. Reconhecimento, eu preciso reconhecer o quanto que uma atitude minha, de repente, pode fazer com que você se sinta culpado. E aí, depois do reconhecimento, é a responsabilidade. E aí, depois vem um acerto de contas que entra o perdão. Interessante essa sequência aí. E no caso dele, eu percebo que a responsabilidade se tornou maior do que as privações, né? Essa é a grande questão. Eu vou me privar de realizar meu sonho nesse momento, mas a minha responsabilidade é maior do que essa... O senso, né, de responsabilidade. O senso. Mas ele está com uma psique tão bonita de ver, né? Exato. Porque ele entendeu que, na verdade, é uma pausa. O sonho dele não foi destruído. Ele pode ainda fazer isso, como o Cris mesmo disse, mas ali ele conseguiu colocar as prioridades neste momento, mas não fechando nenhuma porta, nenhuma possibilidade. Então ele vai ficar em paz quando ele estiver fazendo o sonho dele. Porque talvez se ele conseguisse conquistar tudo que ele queria, ele não ia estar com paz, porque a mãe dele ia estar precisando dele. Então como que isso não seria completo? E ali, com consciência, com elaboração, tendo o senso de responsabilidade, ele conseguiu tomar uma decisão. Porque a responsabilidade faz isso, a responsabilidade faz com que a gente consiga ter ações. A culpa faz com que nós estagnemos, né? Essa é a palavra certa? Falei certo? É isso. Sabe, no caso dele, ele conseguiu agir com responsabilidade e só adiar um pouquinho, prorrogar o sonho dele, mas ele ainda vai conseguir, eu tenho certeza que sim. Com certeza. E quando você pega esse celular aí para mandar mensagem, para conversar sobre esse assunto, você está assumindo uma responsabilidade, é isso mesmo. Nós estamos aqui para compartilhar essa responsabilidade com você. Na tela, você aqui com a gente, abrindo o coração. E é anônimo, sem problema nenhum. Tenho um filho de apenas 2 anos. Como posso fazer para responsabilizá-lo pelos atos dele, sem o fazer se sentir culpado? É possível? Claro. O processo da educação. Não, é possível. 2 anos, então ainda tem... Cada idade, né? É uma coisa... Dizem assim, o castigo, deixar ele pensando é de acordo com a idade. Então, se ele tem 2 anos, 2 minutinhos para ele ficar pensando naquilo. A criança, ela absorve tudo. Ela absorve tudo. Então, se você, por exemplo... Eu já vi muito isso acontecendo. 2 anos nem tanto, tá? Mas eu já vi muito o telefone tocar. E aí a mãe fala, atende, mas fala que eu não tô aqui. Não sei, né? Pode atender, mas fala que eu não estou aqui. Um vizinho bate na porta e fala assim, não, faz de conta que não tem ninguém aqui dentro de casa. Então, como que eu faço para ensinar meus filhos? Primeiro de tudo, é o exemplo. Primeiro de tudo é o exemplo dos pais. E aí, dando pequenas responsabilidades para ele. Com 2 anos, você pode falar, traz a mamá para cá, para a mamãe aqui, deixa sempre em cima da pia. Coisas pequenininhas. Ele não quis emprestar, nossa, tem muito isso, né? De não querer emprestar, as coisas não empresta. Não dá para forçar a criança, você tem que emprestar assim. Porque isso pode gerar algo depois. É explicando para a pessoa. É numa outra ocasião. Está vendo aquele brinquedo? Você quer brincar, filho? Vai lá, pede para ele. Porque ele vai entender que teve um momento que ele teve uma atitude e a criança teve uma atitude e a troca favoreceu ele. Isso é com o tempo, mas 2 anos de idade, dá para falar assim, isso aqui é a sua responsabilidade a partir de agora. Coisas bem pequenininhas, como, por exemplo, deixar o brinquedo naquela caixa de brinquedos. Se acaso não bater, mas de falar, fica aí, se você vai ficar 2 minutos pensando no que você fez. Funciona. 3 anos, 3 minutos, 4 anos, 4 minutos e assim vai, sabe? Doutora, e diante de um erro, perdão, Carol, você quer...
Não eram os combinados. Né? E diante de um erro, aquilo que você falou antes, da questão de não estigmatizar com a expressão da culpa, mas da responsabilidade. Por exemplo, ele cometeu um erro, como é que ela trabalharia essa questão assim, de não incutir? A culpa é sua, mas a responsabilidade foi sua. Como que a mãe faz? Exatamente, nesse processo, diante de um erro. É no diálogo e é no exemplo. As duas coisas. Eliminando essa questão do uso da palavra da culpa, que você tem a culpa. Seria esse um caminho? O que você diz? Sim, a mãe falar que aquilo lá está errado, mas não de que ele é culpado. Ela precisa ter o senso do certo e do errado. Então, você tem que pontuar. Não é correto. O que você fez não foi correto. Exatamente. O que você fez não é correto, o que você fez não está legal. Você tem que pontuar para que a criança saiba. Mas não precisa necessariamente falar, olha, tá vendo? Você tá com... o seu amigo caiu porque você, sei lá, colocou o pé na frente. Por exemplo, doutora, você é culpado. eu achei muito importante. Você é mentiroso. Não, mentira é feio. Isso. Tipo, é o problema, você não é o erro. Aí você começa a criar uma crença limitante dele. Você é mentiroso, você só fala mentira. Não, olha, mentira é feio. Imagina se eu mentisse para você, que falasse que ia voltar e não voltasse mais. Tipo, porque a presença da mãe é muito importante para a criança, por exemplo. Sim. Mas nesse quesito, separando o erro, né, da pessoa ter aquele rótulo de ser mentirosa, por exemplo, né, doutor? Ela errou, mas ela não é aquilo. É igual falar a burrice, né, que foi da pedra ali. O fato dela ter cometido um erro não significa que ela é aquela coisa para sempre e rotular ela. Essa é uma questão muito forte nossa, que até o Cris citou, né? A gente tem a tendência de estigmatizar. A palavra, eu até gosto, originalmente, ela tem a ideia de cicatriz, é uma palavra grega que dá a ideia de cicatriz. Então, nós marcamos, né? Nós marcamos a pessoa. Então, ela cometeu aquilo, ela carrega uma marca para a vida inteira por um erro cometido em determinado momento, né? E logo com essa marca, ela vai carregando a culpa, né? Se você tem essa prática, né, facilmente você vai transmitir isso para os seus filhos, né? E mesmo que de forma inconsciente, imagina, né? Passando para os filhos essa carga tão pesada da culpa. E bora lá, vamos continuar nossa conversa? Venha falar, abre o seu coração. Vamos de interação aqui no Entre Família. Pode chegar, abrir o coração. A psicóloga está aqui esperando a sua pergunta, a sua interação. Na tela, quem está falando com a gente, Cris, é a Léa, e aí, da Léa? Bahia. Abre o seu coração, da Bahia, terra da alegria. Eu tenho uma filha e quando ela era bem pequena, tive que trabalhar e viver minha vida, pois o pai dela morreu e eu tive que deixá-la, às vezes para ir às festas e conhecer pessoas. Hoje, ela tem 21 anos e me culpa por não ter dado tanta atenção. E eu realmente me sinto culpada. Ela saiu de casa porque brigávamos demais e sempre o assunto estava em pauta. Hoje em dia, ela não quer nem saber de mim. Me ajuda, hein? E diga como eu devo me comportar. Que triste. Léa, primeiro de tudo, você falou aí, né? Eu me sinto culpada. Então, você valida o sentimento que a sua filha tem. Você não precisa necessariamente validar o sentimento dela. Olhe todo o contexto, você não tinha quem socorrer naquele momento, você era a pessoa que tinha que providenciar o alimento, trazer, né, o dinheiro para dentro de casa. Talvez hoje ela com 21 anos ainda não tenha tido a compreensão disso tudo. Eu não sei se a falta era só do dinheiro, a gente tem que entender isso também. Eu sempre digo, né, que é importante a gente saber toda a história. Então, pegando apenas com o que você disse, é o seguinte, a sua filha, ela vai ter essa compreensão se acaso ela quiser. Se um dia ela quiser olhar para isso com outro olhar, primeiro se conhecendo, entendendo essa falta, será que a falta era só de você? Era a falta de uma figura paterna? Será que não era a falta do tempo, não só do dinheiro? A gente tem que entender esse contexto. Mas você hoje, validando o sentimento dela, você não se deu o perdão ainda. E era importante naquela época que você tivesse esse posicionamento, pelo que eu estou entendendo. E se você não tivesse tido esse posicionamento e estivesse com ela, talvez ela também tivesse outra falta, também se sentiria culpada por outras coisas. O importante hoje é que você se cure, que você se perdoe. Já passou esse tempo. E ela tem 21 anos, ela vai viver se tudo der certo, ela vai viver muito mais 21 anos para frente, a tempo de recuperar essa relação de vocês. Então é importante que você se perdoe,
que você faça tenha esse autoconhecimento, se aproxime dela. Você falou que vocês nem se falam, né? Acho que vale tentar uma aproximação, se é que eu posso dar esse direcionamento baseado no que você falou. Mas se perdoe em primeiro lugar e que a sua filha também dê essa oportunidade. Tomara que ela esteja nos ouvindo, né? Quem sabe ela não deu uma oportunidade para que essa história aí possa ter um outro tipo de desfecho, né? Doutora, tem um aspecto negativo na descrição dela. Tem a questão da busca pelo trabalho, mas tem um aspecto negativo que é as festas, a busca, né? Mesmo nesse aspecto que foi, porque assim, ela teve os seus acertos e teve os seus erros nesse processo. Mesmo diante dos erros que ela cometeu, e ela sente culpa também pelos erros que cometeu, ela precisa se perdoar. Claro. Né? Então, o perdão vem, né, por aquela falta causada numa busca boa, mas o perdão também é necessário nas faltas, nos equívocos cometidos, né? E, se possível, a reparação, né? Porque ela se perdoa e aí ela tenta reparar, porque ainda dá tempo. Né? Hoje, ela pode dar um tempo de qualidade para a filha, se for possível, né? Não precisa perder esse tempo nas festas e tudo mais, buscando algo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Porque ali estava faltando algo dentro dela para ela fazer essa busca externa, porque algo dentro estava vazio. E talvez a filha até venha a repetir isso, né? Então, é possível, sim. Se dê o perdão, Leia, acho que é o primeiro passo para você realmente se libertar disso. Me permita dar um texto bíblico para a nossa telespectadora. 1 João capítulo 3, verso 18 a 20. Eu até conferi aqui. Eu vou citar o centro desses 3 versos. Se o teu coração te acusar, Deus é maior do que o teu coração, porque Ele pagou todas as culpas ou todos os erros que eu cometi, que eu cometo, que eu posso cometer na vida. Então, o que a doutora falou, se dê o perdão, porque o Senhor te oferece esse perdão. Isso a gente chama de graça dentro do âmbito religioso cristão. Ele te oferece. Você merece isso. Muito bem, muito bem. Olha, tarde de aprendizado aqui. Enquanto isso, a gente vai revirando coisas na cabeça, situações. Você está assim ou não? Manda anonimamente aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um intervalinho para você mandar essa mensagem, para a gente falar sobre perdão, falar sobre a culpa, e chegar na responsabilidade nessa fase. E tudo tem fase, até o luto não tem 5 fases. Bora lá, vamos passar de fase nesse game da vida aí. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Entre Família, hoje esse tema, hein? Nossa, vai mexendo no coração da gente, você vai fazendo cálculo, vai pensando, vai interagindo, mandando suas dúvidas, você está no lugar certo, tá? A Fernanda está aqui para responder e nós estamos aqui para ouvir e debater juntos para encontrar soluções. Na tela, você aqui no Entre Família, hoje falando sobre culpa e responsabilidade, como a gente consegue dar uma inversão, né, desses valores aí. Olha, a Maria de Lourdes abrindo o coração para a gente. Há pouco tempo passei a morar com um homem, mas não me casei. Sinto muita culpa por isso, por questões religiosas. Se eu casar, perco a pensão e esse dinheiro me faria muita falta. Maria de Lourdes ali, olha, abrindo o coração. Maria de Lourdes, me parece que você sabe já o que fazer. Pelo menos foi o sentimento que eu tive quando eu li ali, né? Ouvi a Carol lendo. A sua culpa por conta da religião, porque você acredita que o correto é estar casada antes de morar, significa que Deus ele tem um lugar especial aí na tua vida. Se ele tem esse lugar especial, ele vai prover o dinheiro também para você. Essa é a verdade. A culpa, ela tem que ser substituída, nesse caso, por responsabilidade. A responsabilidade de fazer o que é correto. E o que é correto? Você sabe. E aí, é trabalhar realmente isso. Eu sei que é delicado quando a gente fala de dinheiro, mas isso também tem uma questão de confiança, né? Isso aí também tem uma questão de fé. E me parece que você tem. Então, troca um pouquinho. Qual é a responsabilidade que você tem diante de Deus? Qual é a responsabilidade que você tem diante deste casamento? Como que você quer seguir, né? E aí, talvez você consiga tomar uma ação. Lembre-se que responsabilidade te leva à ação. A culpa te deixa estagnada. Me permita um texto bíblico para essa situação,
tá bom? Fui moço e agora sou velho, mas jamais eu vi um justo, a sua descendência mendigar o pão. Fidelidade sempre traz provisão da parte de Deus. Se esse relacionamento é importante, né, Fernanda? Se o relacionamento é importante, se esse relacionamento está sendo uma coisa benéfica e você deseja fazer aquilo que é correto, Deus vai prover, porque Ele olha para aquele que quer fazer o que é correto. Porque a questão religiosa, na realidade, foi a informação que você recebeu através de uma crença, mas é a vontade de Deus que está acima. E a vontade de Deus é que a gente viva, né, corretamente. Amém. Então, Deus Amém. vai cuidar de você. Agora eu vou falar agora uma coisa para você, sem culpa, porque a gente tem a responsabilidade de entregar o programa. Eu sei, calma, vai ter mais programas como esse e a Fê com certeza vai voltar. Fernanda, é sempre um presente, falo para você, faça a leitura na minha face, como é bom te ouvir e ter aqui como ferramenta para os nossos telespectadores. Sempre, Cris. Eu também gosto muito de estar aqui. Obrigada, viu? Volte sempre. Voltarei. E aqui tá passando, ó, aqui, ó, o Instagram da Fê, dá um pulinho, segue lá, bons conteúdos para você ter esse carinho especial dessa ótima profissional. E o nosso programa acaba assim, Carol? Claro que não, é claro que não. Nós temos sempre a palavra de Deus como base para finalizar o programa, como diz o Cris, né? No alto. É isso mesmo, pastor? Quero que você cante um pedacinho. Pois pra é, mim. você me deu esse celular aqui, eu não estava sabendo o que fazer. Pronto. Essa música é dos Arautos do Rei, né? Isso, Aqui. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Obrigado, já podia, né, dizer, é isso, né? Quando o Cris fez a pergunta para a doutora sobre a visão que eu tenho diante da culpa é importante, eu quero fazer uma análise espiritual sobre isso, né? Que visão que você tem diante dos erros que você comete? Eu assumo a minha responsabilidade, eu sinto a culpa, mas o Espírito de Deus me leva a arrependimento, a confissão e uma nova vida. Eu gosto muito quando Paulo, lá na carta aos Romanos, começa, lá no capítulo 6, falando sobre o que é pecado, por isso que eu pedi para Carol cantar um pedacinho dessa música, para a gente entender o que é o pecado, o que Deus fez com o pecado, a separação que Ele faz do erro do indivíduo e de quem é o indivíduo. Não esqueça, eu sou precioso aos olhos do Senhor. E Ele vai trabalhando isso, Ele vai dizendo que eu tenho uma nova vida em Jesus, e Ele vai terminar no capítulo 8 fazendo algumas perguntas. E Ele diz assim, lá no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Como é que a gente vai dizer diante desse tema do pecado, da libertação que a gente tem em Jesus, do Espírito movendo minha vida? O que eu vou dizer? E aí vem um verso que você conhece bem, você que talvez leia a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele já vai explicar. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aí ele já vai dizer assim, não tem nenhuma razão para eu viver preso sobre a culpa dos erros cometidos, dos pecados. E aí ele vai repetir outra pergunta. Quem vai acusar? É Deus que me justificou. Ele faz uma outra pergunta. Quem vai me condenar? E ele já dá a resposta. É Jesus Cristo que morreu por mim. Ele faz outra pergunta. Quem vai me separar do amor de Deus? Aí ele dá uma lista e ele termina dizendo, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou falando para você nesse momento que sente culpa. Em Jesus nós temos libertação. Talvez uma ajuda profissional para eu ter consciência disso, é importante. Mas em Jesus eu tenho libertação. Eu só preciso de um coração aberto para que o Senhor realize milagres e transformações. Eu quero abrir o meu coração, porque eu quero ser liberto de toda a culpa. Eu quero assumir as minhas responsabilidades.
Obrigada, pastor. É isso. Tá chegando aqui o Vida e Saúde. E hoje falando de um assunto muito importante, vamos cuidar de uma área aqui do nosso organismo que é o intestino. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Isso mesmo, o intestino é um órgão valiosíssimo do nosso corpo que desempenha funções que nem sempre a gente consegue fazer uma conexão direta. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre disbiose intestinal, quando o equilíbrio aqui dentro do intestino não anda lá essas coisas. Você precisa conhecer tudo que a gente vai falar aqui hoje. Além disso, hoje é dia de remédios simples para problemas comuns. A Ana Min vai trazer aqui soluções para o colesterol. E a receita, gente, está simplesmente incrível. Essa torta de maçã casa bem com esse dia. Aliás, casa bem com qualquer dia. Pode estar frio, pode estar calor. Receita simples e super cheia de sabor aqui no programa de hoje. Eu queria falar algo assim, remetendo a uma cultura. Eu não tenho o que falar. Eita, só isso. Eu não tenho o que Qualquer falar. língua. Ela falando, olha, combina com um dia assim, aí automaticamente a Teru já fez a leitura. Combina com qualquer dia. Combina com a minha Qualquer fome, dia. com o meu Qualquer estômago, dia. entendeu? Com a minha vontade de comer ela. Teru, olha, você tem que receber um Oscar. Vou Porque contar a uma coisa. Ah, A Arlete fez 2 versões, Cris. Ela fez uma grandona para nossa imagem aqui e fez uma pequenininha que tá ali, ó. Então, Arlete. você tá acabando aí entre família, já passa aqui no corredor que E já resolve essa situação. A Arlete está nas minhas orações isso. sempre. Vida longa para essa mulher. Amém. Um abraço, Teru. Até já. Até já. Gente, é fantástico. Estou sentindo o cheirinho daqui. Inclusive, Carol, eu estou sentindo o cheirinho do tema de amanhã. Olha, é um tema fantástico. Psicomotricidade. Psicomotricidade. Que bicho é esse que tá picando os filhos? Verdade, na verdade, é um mosquito. Brincadeira, não. Claro que não. Olha só, pode ser que a mobilidade, a psique do seu filho esteja aí com alguma situação, um problema. Como é que você faz para desenvolver, né? Às vezes não tem problema nenhum, mas nós não temos ferramentas para desenvolver a psicomotricidade das crianças. Vamos entender essa palavra tão complexa, né, que é utilizada dentro das escolas? Amanhã eu quero conseguir falar já. É isso. Já é um começo. Como é Vai lá. Psicomotricidade. Mas Hoje já consegui, gente. Estou me esperando. Eu tinha culpa com isso. Torta de maçã, falo bem. Maçã.